A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Bom dia, pessoal. Estamos iniciando hoje mais um dia de aula. Vamos dar continuidade à aula passada, que a gente conheceu um pouco dos conceitos sobre mudança dos estados físicos. A gente vai entender um pouco agora sobre o que acontece no diagrama de fases. O que é o diagrama de fases? O diagrama de fases trata-se de um gráfico que fornece dados de pressão e temperatura de uma substância. O diagrama de fases é um gráfico utilizado para indicar as condições de temperatura e pressão necessárias para obter uma substância em um determinado estado físico, tanto nos sólidos, nos líquidos ou nos gasosos. Para início aí eu coloquei esse primeiro gráfico, não é isso? Onde o eixo X horizontal contém os valores da temperatura e o eixo Y vertical contém os valores da pressão. Além disso, há três curvas conectadas a um único ponto, denominado do ponto triplo, dividindo o gráfico em três áreas bem delineadas, como podemos observar no diagrama representado acima. Pois ele, além de indicar as condições para a substância estar em um estado físico específico, o diagrama de fases indica as condições para ocorrer qualquer mudança do estado físico. As mudanças do estado físico são: essas mudanças a gente já trabalhou na aula anterior, que a gente conheceu um pouco do conceito de fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação e ressublimação. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Solidificação, a passagem do estado líquido para o estado sólido. Vaporização, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Condensação, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Sublimação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E ressublimação é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. Nesse gráfico agora está mostrando a divisão por região. Então, região 1 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no seu estado sólido. A região 2 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância em estado líquido. Região 3 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado gasoso. Dentro desses conceitos, desses gráficos, a gente vai conhecer agora as curvas dele. Curva A curva roxa, é a curva que divide a região sólida e gasosa do diagrama de fases e é chamada comumente de curvas de ressublimação. Cada ponto localizado sobre a curva 1 indica que temos uma determinada substância coexistindo nos estados sólidos e gasosos. Além de indicar a coexistência, a curva 2 também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado líquido para o estado gasoso. Curva B, a curva preta, é a curva que divide a região sólida e líquida do diagrama de fases e é chamada comumente de curvas de solidificação. Cada ponto localizado sobre a curva 2 indica que temos uma determinada substância coexistindo no estado sólido e gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva 2 também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado líquido para o estado sólido. A curva C, que é a curva vermelha, é a curva que divide a região sólida e gasosa do diagrama de fases e é chamada comumente de curva de condensação.
Cada ponto localizado sobre a curva 3 indica que temos uma determinada substância coexistindo no estado sólido e gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva 3 também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado sólido para o estado gasoso e vice-versa. O ponto triplo. O ponto em que as três curvas do diagrama de fases encontram-se é denominada de ponto triplo. Nesse ponto, temos o valor da temperatura e o valor da pressão, nos quais encontramos a substância no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Mudança de estado físico no diagrama de fases. No diagrama de fases, a seguir, temos 6 setas que indicam o sentido das mudanças do estado físico de uma substância. Observe que a seta 1 indica a fusão, a seta 2 indica a solidificação, a seta 3 indica a vaporização, a seta 4 indica a condensação, a seta 5 indica a sublimação e a seta 6 indica a ressublimação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. E bons estudos!